venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, nasceu poder. Da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus.
Glória a Jesus. Esse é o momento mais importante do nosso culto de celebração. É o momento onde nós iremos comer a palavra do Senhor. Então não permita que nada venha te distrair, que nada venha roubar a sua atenção. E por um instante eu gostaria que você fechasse seus olhos para que nós orássemos ao Senhor, preparássemos o nosso coração. Amém? Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por mais essa noite. Ó Deus, e de uma maneira humilde, pedimos ao Senhor revelação, dar-nos revelação da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, muda o nosso coração. Espírito Santo de Deus, fala conosco de uma maneira especial. Ó Deus, remove toda escama dos nossos olhos, toda distração. Ó Deus, que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que é bem conhecido, um texto da Bíblia que é bem conhecido, e talvez seja uma das parábolas que Jesus falou, que seja a mais conhecida de todas, a parábola do filho pródigo. Então assim, irmãos, é uma parábola muito conhecida. Eu lembro que quando eu era criança, eu vi vários teatros da parábola do filho pródigo, e eu nem cristão era. Então eu acredito que muita gente, somente no Brasil, conhece a parábola do filho pródigo. E normalmente quando nós falamos da parábola do filho pródigo, a gente sempre coloca o personagem principal do filho pródigo. No nosso encontro com Deus, a gente conseguiu falar sobre o papel do pai, o coração que o pai tinha em relação aos filhos. E nessa parábola a gente colocou como personagem principal no encontro com Deus, o pai. Mas hoje eu quero falar para você algumas coisas do irmão do filho pródigo. Sabe, Deus tem ministrado muito forte no meu coração sobre esse cara. Esse cara tem muito a nos ensinar. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler essa parábola que é bem conhecida, que está escrita no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, verso 11. Se você puder acompanhar comigo. Lucas capítulo 15, verso 11. Nós vamos ler juntos. Irmãos, prepara o seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar muito conosco. Amém? Então não veja simplesmente um homem aqui, mas você possa simplesmente entender que Deus vai falar com você através da minha vida. O livro de Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim, ó. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Diga assim, e ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, irmãos, a gente tem que observar os detalhes. Quando o filho mais novo, ele pediu para o pai a herança, o pai não deu apenas a herança para o filho mais novo, mas ele repartiu entre os dois. Amém? Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ao longe, quando seu pai o avistou,
e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Diga, estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa parábola ela é muito conhecida, é uma parábola muito poderosa, e normalmente a gente fala dela e usa como personagem principal o filho pródigo, essa revolta que ele teve. Sabe, o filho pródigo, ele pisou no tomate. Em outros momentos nós falamos sobre o pai do filho pródigo, e nós até chamamos ele do pai amoroso, esse pai que não olhou para o erro do filho. Mas hoje eu quero me deter no irmão justiceiro. Diga assim: irmão justiceiro. Se tem algo que é danoso na minha vida e na sua vida, é a justiça própria. A justiça própria é algo que sempre vai atrapalhar, sempre vai bloquear as bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é interessante que quando nós falamos de justiça própria, a justiça própria parece com mau hálito. Quem tem mau hálito, às vezes não sabe, mas todo mundo que está perto sente o cheiro. Quem está próximo desconfia, mas a pessoa que tem a justiça própria, às vezes ele não percebe que ele tem isso. E nós, irmãos, precisamos então avaliar, será se nós temos esse coração? Porque quando nós olhamos para essa história, a gente percebe que esse irmão justiceiro, ele é um cara gente boa, ele ficou na casa do pai, ele é um cara trabalhador, ele é um cara que estava ali junto com o pai, trabalhava, mas tinha algo que atrapalhava esse cara. Tinha algo que a Bíblia deixa aqui, né, muito claro, algo que estava bloqueando a vida desse cara de receber o que o pai tinha para ele, porque ele tinha esse espírito de justiça própria. E nós não podemos incorrer nesse mesmo, sabe, nesse mesmo erro desse irmão justiceiro. Nesses dias, eu tenho avaliado, tenho orado a Deus, falado: Senhor, eu não quero ter o coração desse cara aqui não, esse coração justiceiro. E aí eu quero te falar algumas atitudes erradas desse irmão justiceiro. E aí a primeira atitude que eu quero falar para você é que esse irmão justiceiro, ele estava vindo do campo para sua casa, vindo do campo, ele estava onde, irmãos? Estava trabalhando.
Ele queria receber as coisas de Deus com base no seu trabalho. Olha o que a Bíblia diz. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Onde que ele estava? Ele estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O cara é trabalhador. O cara colocava a mão na massa. Mas sabe qual que era o problema desse cara? Ele queria ser aceito pelo pai com base no seu trabalho, com base no que ele fazia, com base no que ele poderia apresentar para o pai. Ele queria chamar a atenção do seu pai com o serviço dele. Ele estava trabalhando, fazendo coisa boa. E é interessante que quando nós olhamos para a vida desse cara, ele tem muito a nos ensinar, porque a Bíblia deixa muito claro que ninguém pode chegar diante do Pai com base ou fundamentado nas suas obras. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos de Éfeso, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando você tenta servir a Deus com base nas suas obras, você vai bater no peito e vai falar para Deus, Deus, eu quero porque eu mereço, eu sou bom. A pessoa que quer se relacionar com Deus com base nas obras, ele tem um espírito de autossuficiência. Ele vai ser uma pessoa soberba. Ele não vai viver a bondade do Pai. O Pai não vai dar para ele. O Pai simplesmente vai trocar. E com Deus não tem troca. Sabe, todas as vezes que você chega diante de Deus com base na troca, você vai dar de cara com a parede. Porque não existe nada que o homem possa dar para Deus que venha satisfazer a Ele. Porque na verdade tudo que você vai dar para Deus foi Ele que te deu. Não tem nada que possamos dar a Deus para deixar Deus mais feliz. Então se o seu relacionamento com Deus é com base nas suas obras, eu tenho algo para te falar. Você sempre vai estar em falta. Porque hoje você pode dar algo para Deus, mas amanhã você não vai ter como dar. Então meu irmão, o erro desse cara foi que ele quis servir a Deus com base nas suas obras, com base no seu merecimento. E deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Se você for dar para Deus, se você quiser se relacionar com Deus, com base nas suas obras, a Bíblia diz que todo homem é pecador, e o salário do pecado é a morte. O que você merece é morte. Mas a Bíblia diz que se nós buscarmos a justiça dele, qual que é a justiça dele? A justiça dele é Cristo que morreu no nosso lugar, é Cristo que sofreu por nós. E quando pela fé, quando nós nos achegamos diante de Deus, pela fé, sabendo que nós não podemos dar nada a Ele, aí você pode se relacionar com Deus de uma maneira saudável. Obras não honram a Deus. Certa vez, um fariseu e um publicano, eles foram servir a Deus. O fariseu e o publicano, eles foram no monte orar, diz a Bíblia. E quando eles oravam, a Bíblia diz que o fariseu se distanciou do publicano. Ele orava a Deus. Ele dizia, Senhor, muito obrigado, porque eu jejuo 2 vezes na semana. Eu sou um ofertante fiel. Eu faço as coisas tudo corretinha. Agora, esse pecador publicano, e o publicano, ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, porque ele não se achava digno. E ele batia no peito dizendo, Senhor, se é propício a mim, pecador. A Bíblia diz que quando os dois saíram do monte, o publicano saiu justificado, e o fariseu saiu do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ele queria se relacionar com Deus com base na sua justiça. Com base na sua justiça. Com base nos seus méritos.
Então, meu irmão, se você quer receber qualquer coisa de Deus, não venha com base nas suas obras, dizendo, ó, eu sou muito bom. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, deixa eu te falar, quando você busca a justiça do Senhor, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por isso não busque a sua justiça, busque a justiça de Deus. Buscai, pois, a justiça de Deus. Busque, em primeiro lugar, a sua justiça. Quem busca a justiça de Deus, atrai o coração de Deus. Quem busca a justiça de Deus, atrai o favor de Deus. Quem busca a justiça de Deus, atrai o sorriso de Deus. Por isso, meu irmão, não busque a sua justiça, busque a justiça de Deus. Não seja louco ao ponto de buscar a sua justiça. Ande com base na justiça de Cristo. Mas quanto mais nós não nos enxergamos à luz da palavra de Deus, nós achamos que nós somos bons. Ah, Deus, eu sou muito bom. Eu sou melhor do que o outro. Eu estou aqui, Senhor, porque, olha, afinal de contas, eu sou muito bom. Aí Deus fala, pois é, aqui você não recebe nada. Porque não é com base no seu merecimento, não é com base na sua obra. A segunda coisa que nós podemos olhar na vida desse cara, do irmão justiceiro, a Bíblia diz que quando ele chegou, ele ouviu o som da música, o povo dançando. O que aconteceu com ele? Ele ficou indignado. A Bíblia diz, a Bíblia usa essa expressão, e ele, indignado, não quis participar da festa. Por que ele estava indignado? Porque ele estava amargurado. Ele não sabia perdoar. O irmão justiceiro, em outras palavras, ele estava mais ou menos assim, ó, eu quero é que meu irmão vá para o inferno. Olha o coração dele, era um coração amargurado, ele não sabia liberar perdão. Ah, irmãos, quando você não libera perdão, isso é muito danoso, porque alguém que não libera perdão, é alguém que está recebendo o espírito de Lúcifer no coração dele. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo é o Espírito daquele que libera perdão. Ele decide perdoar. Ele dá a sua essência, que é o amor. Ele não está preocupado, meu irmão, Deus não te ama pelo que você pode oferecer para Ele. Lá na cruz, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz então que quando nós não sabemos perdoar, nós também não somos perdoados por Deus. Então, se você é aquela pessoa, sabe, que fica guardando ressentimento, você é aquela pessoa amargurada, eu tenho algo para falar para você, do céu você não vai receber nada. Tudo que você vai ter é maldição. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ah, irmãos, se tem um negócio onde as pessoas guardam muito ressentimento, é no casamento. Eita glória! Os casais, quem é solteiro fica doidinho, eu quero casar. E aí quem casa fala o seguinte, meu Deus, casamento é isso? Porque sabe, tem aqueles atritos, o marido brigando com a esposa, e normalmente os dois ficam ali de bicão, como dizia meu pai, dois bicudos não se beijam, sabe? Aí a gente faz aquela simples pergunta, e aí, você quer ser feliz ou você quer ter razão?
Porque normalmente o casal brigaram e nenhum dos dois, às vezes, tem a humildade de reconhecer. E às vezes, quando reconhece, fala o seguinte: eu vou falar aqui meu erro, mas o seu erro foi esse e esse. Cara, para de falar do outro. Deixa que o outro se arrependa. Fala a sua parte. Olha, eu errei nisso e naquilo, me perdoe. E aí, se o outro não perdoar, o problema é dele. Mas veja bem, o coração do irmão justiceiro era o coração de indignação. Não, lá eu não vou não. Participar dessa festa, esse cara não se enxerga, olha o que ele fez. A Bíblia diz que o pai queria reconciliar. O pai amoroso queria que os filhos estivessem festejando. Sabe, então, mas o irmão justiceiro falou: não. Ele não merece perdão. Ele não merece, por isso eu não dou. Eu não estou sentindo. No dia que eu sentir, eu libero perdão. E aí o pai falou o seguinte: não, filho, vamos aqui apaziguar. Esse teu irmão estava perdido. A gente estava sem esperança. Nós não tínhamos notícia do seu irmão. Agora nós estamos alegres e felizes, porque ele voltou para a casa do pai. E por isso que o pai quis fazer uma festa. Sabe, esse pai, ele representa o próprio Deus. A Bíblia diz que a vontade do pai é que nenhum filho se perca, mais vale uma vida do que o mundo inteiro. O pai não estava preocupado com o novilho, o pai não estava preocupado com aquela festa, estava preocupado era com o filho. Sabe, porque o filho era alguém que tinha valor, as outras coisas eram insignificantes. Mas o irmão justiceiro falou o seguinte: não, eu que mereço essa festa. E é interessante que todo justiceiro, ele não consegue enxergar a bondade quando ela está lhe cercando ele. Ah, irmãos, olha o que esse irmão justiceiro teve coragem de falar. Eu estou aqui te servindo, toda ordem tua eu tenho cumprido. Olha que mentira, olha que contradição. O pai falou: vem para a festa, o cara: não vou. E aqui ele fala: não, toda ordem tua eu tenho obedecido, em todos esses anos. Olha que mentira que ele estava, que absurdo. E olha mais, irmãos, a Bíblia diz que esse cara, ele era tão justiceiro, mas tão justiceiro, que ele não conseguiu enxergar o que o pai havia feito por ele. Quando o filho pródigo pediu a herança, o pai repartiu entre eles. E eu não sei se você sabe, mas o primeiro filho é o que recebe mais. Ele recebe em torno de 60 e tantos % a mais do que o filho mais novo. E o pai disse: filho, eu te dei tudo que eu tenho é teu. A grande questão é que você nunca quis festejar. O cara queria uma festa, mas Deus, na verdade, esse pai tinha dado a ele mais do que uma festa. Esse pai tinha dado a ele herança. Esse pai tinha dado a ele roupa lavada. Esse pai tinha dado a ele uma cama aconchegante. Esse pai tinha dado a esse cara servos. Esse cara tinha gente que limpava as coisas dele, o quarto dele. A Bíblia diz que esse pai tinha muitos servos. Esse filho tinha proteção do pai, mas ele não conseguia ver isso. Pelo contrário, ele olha para o pai e fala o seguinte: olha, o Senhor nunca me deu uma festa. No livro de Jeremias, capítulo 17, a Bíblia diz assim, porque Jeremias capítulo 17, verso 5 diz assim, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. É complicado, irmãos. Todo justiceiro, ele está completamente abençoado. O cara está trabalhando, tem uma família, tem filhos, as coisas estão acontecendo bacana, mas ele não consegue enxergar. Ele não consegue ver a bondade. É cego. Era o coração desse cara. A justiça própria te cega.
E quando você está cego, você é alguém que só sabe reclamar, só sabe murmurar. O justiceiro, ele é alguém que sempre tem buscado aquilo que é momentâneo. Ele queria uma festa, aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro. Em outras palavras, sabe o que ele queria? Essa festa tinha um nome. Sabe qual que é o nome dessa festa? Reconhecimento. Ele buscava ser reconhecido. É complicado. Todo justiceiro quer ser reconhecido. E quando ele não é reconhecido, ele fica indignado. Como que não me reconhece? Como que não reconhece o meu talento? Eu sou tão bom. Reconheceu a outro e não a mim? Por que não me reconheceram? Eu também não quero estar nesse lugar. Eu também não vou me alegrar. Quando você busca reconhecimento, você é orgulhoso. Você quer que o seu ego seja valorizado. Agora, quando você não procura, você é tranquilo. Se reconhecer, reconheceu. Se não reconhecer, você está feliz do mesmo jeito. Essa semana eu tive uma experiência que eu nunca tive antes, porque eu estou estudando sobre isso. Deus tem trabalhado no meu coração. E aí, alguém falou algo para mim. Aí eu falei, não, eu sou pior do que você está falando. Você não me conhece. Eu te conheço sim. Aí eu falei, não, você não me conhece. Eu sou muito pior do que isso. Aí, quando você começa a morrer, não tem como, às vezes, ser pior do que isso. Você fica tranquilo, fica em paz. Você fica em paz. É muito bom. Agora, quando nós ficamos procurando ser reconhecido, se as pessoas não te reconhecerem, o seu ego vai ficar inchado. E você vai ficar amargurado. Quantos aqui estão entendendo? Você percebe que o pecado do irmão justiceiro foi pior do que o pecado do filho pródigo? Por que foi pior? Porque a justiça própria é o espírito de Lúcifer querendo uma posição que não é dele. Sabe, uma posição de arrogância, de prepotência, de ser autossuficiente, de querer ter reconhecimento, de querer uma posição que não é sua. Quando você se acha demais, Deus fala o seguinte, eu não tenho nada para acrescentar, porque você não reconhece que você é fraco. Agora a Bíblia diz que só recebe de Deus quem entende que nele não tem nada de tão bom. Foi o caso do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo, o cara vacilou. Ele pediu a herança, ele foi para o mundo, ele vacilou, e a Bíblia diz que de repente ele caiu em si. Esse caiu em si e falou o seguinte, ai meu Deus, o que eu fiz? Deus, eu fiz muita burrada, eu vacilei demais. Senhor, eu não mereço nada. Aí você cara de pau. Eu vou falar para o pai, pai, olha, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado nem teu filho, me coloca pelo menos como um trabalhador, porque tanto perto do Senhor, eu sei que eu vou ser abençoado. Esse cara sabia que ele não merecia nada. Aí o pai olha e fala o seguinte, filho, você entendeu que não é por meio das tuas obras, é por causa do meu amor, e por isso você vai receber, porque só recebe de Deus quem reconhece que eu sou o seu conteúdo. No dia que você reconhecer que o seu bem maior não são as coisas, mas é o Senhor, aí você vai começar a receber de Deus. Quantas pessoas têm buscado a Deus para restaurar um casamento, têm buscado a Deus para uma empresa, têm buscado a Deus para uma porta de serviço, e quando recebe, eles se afastam de Deus.
Ou seja, não entendeu nada. A Bíblia diz que tiraram tudo de Jó, mas não tiraram o favor sobre a vida de Jó. Tiraram tudo de José, tiraram a capa, tiraram o manto de Jó, de José, mas não tiraram o favor da vida de José. Quando nós mostramos a nossa fraqueza para Deus, quando você mostra para Deus a sua fraqueza, quando você mostra para Deus a sua condição, mas sabe, não é um negócio maquiado, não é um negócio meio que, Deus, eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Não é, faz de conta não, porque Deus vê o coração. É quando você sabe disso de uma maneira honesta. É como o apóstolo Paulo, o cara era um conhecedor, era discípulo de Gamaliel, o cara era muitíssimo respeitado, mas teve um momento que Paulo falou, olha, eu decido nada saber. E ele falou para Deus, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor fala para ele, Paulo, a minha graça, o meu favor sobre a tua vida, te basta. Quem tem um favor de Deus, tem tudo de Deus. É por isso, meu irmão, que você tem que se sustentar no favor de Deus. E o favor de Deus, ele não vem com base nas nossas obras, mas vem com base na nossa fé. A nossa fé. Na fé viva, que o nosso Deus é um Deus bondoso. Agora, quem anda no favor de Deus, que foi esse filho pródigo, vamos ver quais são as atitudes dele. A Bíblia diz que a segunda atitude do filho pródigo é que ele confiou na justiça do pai, não na justiça dele. Olha, irmãos, a justiça dele, olha a justiça do filho pródigo. Ele falou o seguinte, eu voltarei e eu vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Eu não mereço ser colocado na posição de filho. Me dê pelo menos uma oportunidade de ser colocado na posição de trabalhador, de servo, de trabalhador. Nessa posição, eu vou estar completamente feliz. Ou seja, ele veio e ele falou para Deus, olha, eu reconheço que a minha justiça é essa, mas eu decido confiar na tua justiça. Faz o que o Senhor quer. Quando você confia na justiça que não é do homem, mas na justiça que é de Deus, mata um novilho, prepara a festa, pega a sandália para os pés dele, dá para ele o anel. Não sei se você sabe, mas o anel naquela época, ele era um selo da família, é como se fosse um carimbo. O cara vai lá na loja 100, eu quero uma geladeira, eu quero a mobília da minha casa, e aí ele pegava o anel e tinha a assinatura do pai, tinha um carimbo do pai, ele tinha direito a tudo. O pai estava dando a ele essa autorização, essa posição de filho novamente. Traga anel, dê para ele, deu uma roupa linda, e o pai abraçava, e o pai beijava, não estava preocupado com o cheiro do filho. Por quê? Porque esse cara não estava confiado na sua justiça, mas ele estava confiado na justiça do pai. Ele estava confiado na justiça do pai. E sabe, irmãos, quando nós confiamos na justiça do pai, o nosso coração precisa estar em paz, porque o nosso pai é um pai bondoso, é um pai amoroso. A justiça do homem, ela vem com base em obras, a gente faz para merecer. A justiça que vem de Deus é uma justiça que Deus não admite nada, a sua posição é uma posição que vem para receber. E sabe de uma coisa? Todas as vezes que você se coloca na posição para receber de Deus, Deus ama isso, porque Ele prova que Ele é Deus quando você recebe dEle. A Bíblia diz que quando o Senhor pegou os pães e os peixes, e as pessoas começaram a vir, a cada momento que Ele partilhava com as pessoas, o pão crescia. A Bíblia diz que os peixes e os pães multiplicavam de acordo,
com aquela multidão. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos, o negócio sobejou. Porque para o homem natural, quanto mais você recebe do homem natural, menos ele fica. Com Deus é o inverso. Quanto mais Deus dá, mais se multiplica no céu. Então não há falta em Deus. E por isso o Senhor diz, olha, buscai em primeiro lugar a sua justiça, não a nossa. E esse filho pródigo, ele confiou na justiça do... Alguém está recebendo de Deus aí, irmãos? Não ande com base na sua justiça. Quem anda com base no favor de Deus, sabe receber. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Qual que é a justiça de Deus e qual que é a justiça dos homens? A justiça do homem é sempre querer agradar a Deus com base nas suas obras, com base no que você pode oferecer para Deus. E a Bíblia diz que todo homem é pecador. A nossa bondade diante de Deus não passa de um trapo de imundícia. Mas a Bíblia diz que a justiça de Deus foi uma troca absoluta. Deus decidiu beneficiar o homem. Deus decidiu abençoar o homem. Deus tomou uma atitude poderosa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou falar um negócio para você aqui. Eu gostaria que você entendesse isso com ouvidos espirituais. Deus decidiu matar o seu filho, Jesus. E Jesus decidiu morrer no seu lugar, no meu lugar. Ele decidiu receber a condenação que era sobre a sua vida. Ele decidiu receber a punição que era sobre você. Jesus foi humilhado, foi rejeitado. Deus decidiu decretar toda a ira dele em Jesus. E a Bíblia diz que todos aqueles que creem na morte de Jesus e na ressurreição dele, pela fé, você recebe a justiça de Deus. Pela fé, você recebe a bondade de Deus. Pela fé, a maldição é quebrada da sua vida. Pela fé, a justiça de Deus que era contra a sua vida, a maldição de Deus que era contra a sua vida, não será mais cobrada, porque Deus não pode cobrar uma dívida duas vezes, porque no Filho, em Jesus, Ele já imputou toda a ira dele, e quando nós recebemos a morte de Jesus, nós estamos dizendo, Senhor, eu creio, eu recebo, e a Bíblia diz que a nossa atitude de fé escancara, abre a janela dos céus, e você recebe bênçãos sem medidas. Por isso Jesus disse, buscai em primeiro lugar a sua justiça, não a nossa justiça. Busque a sua justiça e você terá toda a bondade do Pai. Você terá o selo do Pai. Você andará de cabeça tranquila. Você receberá do Senhor a paz que excede todo o entendimento humano. A Bíblia diz que para aqueles que recebem a justiça de Cristo, não haverá mais condenação, não haverá mais medo. Antes nós iremos lançar fora todo medo, porque nós estamos firmados na justiça de Deus.
O diabo vai falar para mim, para você: olha, mas o seu pai e a sua mãe têm uma herança maldita, o seu pai e a sua mãe tinham câncer, o seu pai e a sua mãe se separou, a sua mãe era uma prostituta. Mas quando você se depara com a justiça de Deus, Ele olha para a prostituta e diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aquela mulher ficou tão constrangida que ela disse: agora eu não saio mais dos pés do meu rei, do meu Senhor. Ele é o meu redentor, Ele vive. Por isso não há nada melhor do que servir a Deus, meu irmão. Algumas pessoas ficam pensando: ah não, eu não vou servir a Deus porque eu tenho que curtir a minha vida. Mas na verdade a Bíblia deixou muito bem clara que o irmão, o filho pródigo, quando ele foi para o mundo, o que ele encontrou? Comida de porcos. Porque o mundo é um lixo vazio, o mundo na verdade, meu irmão, é algo ilusório. Mas na casa do Pai tem anel, tem festa, tem paz, tem proteção, tem cuidado. Na casa do Pai você não é chamado de malandro. Na casa do Pai você não é chamado de mendigo. Na casa do Pai Ele te chama de filho. Na casa do Pai você vai vir, me coloca como um trabalhador. Ele: não. Aqui você é filho, aqui você é príncipe, aqui você é princesa, aqui ninguém toca em você porque você é menina dos meus olhos. Aí você escolhe. Tem como você estar servindo a Deus aqui, mas com essa mentalidade de justiceiro. Por isso, a minha oração a você, a minha oração hoje, a minha oração por você, é que nós rejeitemos da nossa vida todo o espírito de justiça própria. Se você deseja isso na sua vida, no seu coração, eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia. A mãe de todo pecado é a justiça própria. Sabe, irmãos, às vezes você não entende muito, porque você precisa de revelação para entender o que é a justiça própria. E por isso nós vamos orar agora: Senhor, eu quero rejeitar esse negócio da minha vida, esse espírito de justiça própria. Aleluia. Quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Pai de amor, nós oramos, ó Deus, porque nós queremos rejeitar das nossas vidas esse espírito, o espírito de justiça própria. Nós não queremos ser justiceiros. Nós não queremos, ó Pai, ser aceitos diante do Senhor com base nas nossas obras naturais. Ó Deus, porque nós sabemos que isso, a nossa obra natural, ela tem um limite. Mas nós queremos nos relacionar com o Senhor com base na Tua bondade, com base no Teu favor, com base, ó Deus, na Tua fidelidade. O Senhor é bom, e nessa noite nós queremos buscar a Tua justiça, queremos buscar o Teu reino. Venha sobre nós a Tua vontade, venha sobre nós o Teu reino. Eu oro, Pai, pela vida de cada irmão, declarando, ó Deus, que esse é um tempo onde esse espírito de justiça própria, ó Deus, ele é removido das nossas vidas. Nós cremos que os nossos olhos estão sendo abertos, os nossos olhos espirituais estão sendo abertos, ó Deus, ó Pai, esse espírito não irá prevalecer nas nossas vidas. Nós queremos viver, ó Pai, receber o Teu favor, que os nossos olhos possam se abrir, que as escamas caiam por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor é bom. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, nós te adoramos. Eu sou.
satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser Quem eu sou, toda máscara se vai. teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Ora, e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir. E deixa eu ficar Nesse lugar, todos os dias da minha vida. aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Pai, nós queremos nesse tempo, ó Deus, nós queremos a cada momento, queremos ver a tua bondade, queremos andar, ó Deus, fundamentado na tua graça, no teu favor, queremos depender do Senhor, queremos depender da tua fidelidade, da tua mão que é abençoadora. Ó Deus, nós cremos que a nossa justiça é Cristo. A nossa justiça é Cristo. Ó Deus, e nós não queremos nos relacionar com o Senhor com base, ó Deus, nos nossos talentos e habilidades. Mas nós queremos usar os nossos talentos e habilidades para servir o Teu reino, entendendo que é o Senhor quem nos capacita. Queremos falar de uma maneira honesta, que nada temos, ó Deus, que do céu não tenha sido nos dado, foi o Senhor quem nos deu. Ó Deus, toda boa dádiva vem do Senhor, toda boa dádiva, por isso dar-nos olhos para vermos que a terra está cheia da Tua bondade, da Tua glória. Ó Deus, nós queremos avançar, vendo o Senhor trabalhando, ó Deus, em nosso favor. Queremos esperar, descansar no Senhor. Não queremos ficar atribulados na nossa alma, preocupados, ansiosos. Ó Deus, porque sabemos que assim como o Senhor tem cuidado, tem sustentado do pássaro e do lírio do campo, muito mais o Senhor tem cuidado daqueles que têm esperado na Tua justiça. Porque o Senhor é o nosso Pai bondoso, de amor, que nos dá muito mais do que aquilo que pensamos, buscamos ou imaginamos. Obrigado, Jesus, por essa noite tão preciosa. Quero abençoar aqueles que nos ouvem, declarando bênção sem medida sobre eles nessa noite, em nome de Jesus.